vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas pelo WhatsApp. Então, é nesse número, se vocês quiserem já anotar o número ou ler o QR Code, a pergunta de vocês vai aparecer no telão e quem está assistindo de casa também vai poder fazer pergunta pelo WhatsApp. Então, eu vou conduzir aqui umas primeiras perguntas com elas, mas aí no final a gente vai ler as perguntas que vocês enviaram. Sem mais delongas, então, deixa eu chamar, primeiramente, então, Marli Vidal, CHRO do Laboratório Sabin, 20 anos seguidos de EPTW. Uma salva de palmas, por favor. E Marcela Elmore, da Gran Cursos, diretora de pessoas, uma salva de palmas também. E é uma responsabilidade grande estar aqui no meio dessas duas feras. A gente estava falando, antes de começar, sobre inteligência artificial. E o mundo está mudando rápido, né? Nos últimos anos. Isso está refletindo, obviamente, no mercado de trabalho. E aí eu queria entender de vocês, né, as ações que estão sendo feitas nesse sentido nas empresas de vocês, se já tem alguma coisa acontecendo, se não tem, na adoção da IA. Pode começar, Marcela, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Imagina. Alegria estar aqui, muito bom dividir aqui com a Marli também, né? E obrigada a todo mundo que está aqui também. Sei que o horário é desafiador, então obrigada pelo prestígio. Acho que essa pauta, é a pauta que mais angustia os profissionais de RH nos últimos tempos, assim, porque a necessidade, né, de atualização constante, cada vez mais rápido, e a gente realmente fica... eu estava falando hoje para a minha equipe assim, que eu fico ansiosa, né, a cada ferramenta nova que se lança, a cada novidade que se lança, que eu falo, meu Deus, não dá tempo de acompanhar, né, a velocidade é muito maior, né, de evolução da tecnologia e das ferramentas do que a gente é capaz de se desenvolver e desenvolver o nosso público, né, os nossos times. Então isso tem sido motivo de ansiedade para mim, confesso. Mas sim, a gente já começou a trabalhar essa pauta de maneira consistente lá no GRAN. A gente, olhando para o nosso produto, a gente já tem muita coisa envolvendo inteligência artificial para acelerar o ensino, individualizar, né, a aprendizagem do aluno. Então, essa frente está bem endereçada lá no GRAN. Nós temos uma equipe bem capacitada, desenvolvendo novas features e tudo. Mas quando a gente olha para dentro, para busca de eficiência interna, como que a gente adota, né, agentes nas equipes para aumentar a produtividade, a gente ainda está caminhando, né? Então, eu acho que em um a gente está bem avançado, no outro estamos caminhando. E o que a gente tem feito? A gente tem um grupo de trabalho, né, e eu acho que é importante já ressaltar isso, que é tecnologia e pessoas e cultura, né? Então é um grupo formado pelas duas diretorias, então eu, CTO e gerentes, né, do nosso time. A gente tem um grupo de trabalho onde a gente definiu um plano de ação de fato estruturado, envolvendo diferentes frentes, envolvendo ferramenta, cultura, capacitação, projetos, uma série de coisas que estamos testando para a gente conseguir trazer essa cultura AI-driven para o GRAN. Né? Então, isso está acontecendo de maneira estruturada, recorrente, a gente tem reuniões quinzenais a respeito disso, onde a gente vai acompanhando o nosso plano, e é isso, estamos caminhando a passos aí. Gostaria que fosse mais rápido, mas tem um processo também de aprendizado. Se a gente considerar que o ChatGPT ele tem 3 anos de idade, essa criança, até que tá rápido, né? É verdade, mas é isso que eu falei, é tanta novidade que quando a gente está assim, testando uma ferramenta, a gente fala, nossa, essa daqui eu acho que vale a pena fechar para o GRAN inteiro e, né, distribuir para os nossos colaboradores e tudo, e na hora que a gente vê, vem outra. E aí vem outra, a gente fala, meu Deus, né, como que a gente faz? Mas acho que vale lembrar, a gente tem uma parceria bem interessante com o Google, e hoje a gente já disponibiliza o Gemini para 100% dos nossos colaboradores, sem custo, né, o Gemini Pro. Então, dentre outras ferramentas, que a gente tem estimulado muito as pessoas a testarem,
né, a compartilhar nos grupos, né, o que tem dado certo, o seu agente, como funcionou e tudo mais. A gente fez semana de inteligência artificial no ano passado. Esse ano nós vamos fazer treinamentos já num segundo nível, saindo daquele geralzão, e aí nós já estamos fazendo levantamento de necessidades e oportunidades em cada uma das diretorias para conseguir levar, de fato, o que cada uma daquelas diretorias precisam, né, em termos de capacitação e desenvolvimento. Legal. Marli, eu quero abrir um pouco o foco. Assim, além da inteligência artificial, o que você há tantos anos em posições estratégicas no RH, o que mudou no papel do RH e o que ainda insiste em não mudar, mesmo não funcionando mais? Então vamos lá. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento. O que mudou, né? Tantas coisas mudaram e muitos desafios continuam, né? O que mudou? Dados hoje, né, contribuem muito para o processo decisório. E aí a gente está falando de dados num processo de impacto, né? Porque não adianta hoje a gente imaginar que toda a tecnologia e informação vai chegar, que foi o que mais avançou quando a gente fala de pessoas dessa cadeira estratégica, o quanto que isso impacta e como que a gente não perde essa humanização, que quando a gente fala de cultura a gente está falando de humanização. O que a gente ainda tem como grande desafio é compreender ainda que quem faz a liderança das pessoas são os líderes, não o RH. A gente ainda fica com o RH nesse grande desafio, né? O quanto que a gente traz essa parceria estratégica de verdade para essa liderança, para que a gente tenha uma contribuição, né, sistêmica, né? Porque o que a gente está se deparando o tempo inteiro, e a gente fala de sistemas, de novos modelos o tempo inteiro, se a gente não olhar de forma sistêmica para a modelagem, onde esses atores, para construir o longo prazo e a perenidade, isso é seu RH de negócio, a gente também não avança. A gente ainda tem no discurso de pessoas no centro da estratégia, mas de verdade a gente está com todos os atores envolvidos no sentido de dizer as pessoas estão no centro da estratégia, qual é a contribuição do RH, qual é a contribuição dessa liderança no sentido de responsabilidade com as pessoas. Eu ainda vejo o RH muito no braço, e agora? E agora a liderança? Como é que a gente convida essa liderança para esse olhar sistêmico mesmo, né? Desde o processo de seleção, né? Ontem eu estava em um diálogo, e que é super importante a gente falar sobre isso. A gente não pode o tempo inteiro estar olhando para soluções de curto prazo, né? Hoje, dentro da organização, dentro do grupo, nós já temos marcos para 2030, 2035. Aquilo que eu estou fazendo hoje como RH, né, como negócio, nessa cadeira estratégica, já estou pensando em 2030, eu estou olhando só para os resultados de curto prazo. Então esse é o desafio do RH também. Quem convida para navegar com esse radar, olhando também para longo prazo, porque é isso que vai garantir que o RH seja estratégico, que o RH consiga conversar, né? Tecnologia, estratégia e pessoas. Então eu vejo que essa liderança é importante, né? A gente o tempo inteiro coloca também nessa liderança, mas também o RH ainda carrega essa responsabilidade, que a gente o tempo inteiro começa como liderança, vamos juntos nesse grande desafio. Eu ainda percebo que muitas organizações ainda têm o desafio do convite da liderança para contribuir muito com o seu papel. Para aderir aos programas. E você acha que o RH, quando ele precisa convencer a liderança hoje, na maior parte das empresas, eles usam mais de dados ou de narrativa? Narrativa sem dados vai ser subjetivo, né? Não dá para você sentar e imaginar que eu tenho só argumentos, né? E o dados, ele serve exatamente para isso. Isso foi um ponto que o RH evoluiu muito. O que eu faço com esses dados? Porque também não adianta, né? Eu tenho um monte de dados e o que eu faço com isso? Que narrativa eu tenho de verdade estratégica quando eu estou falando de dados e de impacto, de negócio, né? A gente tem uma linguagem muito RH de pessoas, mas RH de pessoas e falar de negócio. Qual é o impacto? Nós precisamos falar sobre isso. Então, dados sem narrativa não serve. Narrativa sem dados
também, ou seja, é um combo, né? E isso é o RH que realmente está o tempo inteiro, e hoje a tecnologia facilitou muito para a gente. O cruzamento de dados, quanto que a gente pode analisar a estratégia do negócio a partir dos dados que nós temos e como que vamos construir. Isso melhora. Eu falei ontem, inclusive, num evento que eu estava, tem 2 pontos que é super importante. Isso facilita a nossa interlocução, porque aí a gente pode sim ter interlocução, que seja com a cadeira, né, financeira, com a cadeira da estratégia da organização, e quando a gente fala da qualidade dos nossos argumentos, né? Nós do RH, o quanto a gente precisa o tempo inteiro melhorar a qualidade dos nossos argumentos. E com dados, né? A gente, quando tem dados, a gente tem narrativas e argumentos que a gente consegue realmente contribuir para o direcionamento do negócio. Porque no fundo, o RH estratégico é aquele que vai falar de negócio, como que as pessoas contribuem nesse direcionador. Assim que eu enxergo dados e narrativas. Legal. Marcela, a Marli falou bastante sobre RH estratégico. Para quem está no operacional, qual que é a primeira coisa que essa pessoa deve fazer para começar a virar estratégico? Olha, eu trabalho com RH tem mais de 20 anos. Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais ouvi até hoje, que é como é que a gente transforma o RH de fato num RH estratégico, o que a gente precisa fazer? E para mim, assim, eu vou fazer uma analogia aqui, né? Hoje, quando a gente vai fazer um prompt, né, no ChatGPT, no Gemini, o que é o mais importante para você ter um resultado bom ali? É o contexto, né? É você, quanto mais contexto, informação você der, a sua intenção e etc., melhor o resultado final. Eu acho que o RH estratégico, a gente precisa do contexto, mas é o contexto organizacional. Então, a gente não consegue tomar boas decisões, desenhar bons programas, desenvolver bons líderes, se a gente realmente não tiver muito imerso no negócio, né? Porque é isso que nos dá contexto e nos dá repertório para desenvolver soluções. Então, isso é uma coisa que eu falo muito para a minha equipe, assim, né? Qual que é o produto que a gente mais vende, o que traz mais retorno para a empresa? Qual o produto que a gente tem mais dificuldade ou tem a menor margem? Quais são os desafios do próximo ano? Quais são os nossos objetivos, né? Por exemplo, em outras praças, em outras regiões? Tem planos de internacionalização, não tem, enfim, a gente tem que estar imerso no contexto, né, para que a gente também consiga dar a melhor solução. Então, assim como no prompt você precisa do melhor contexto para ter o melhor resultado, o RH ele precisa de muito contexto, de muito entendimento, né, e esse papo de que, não, isso não é comigo, isso aqui eu não vou mexer muito, assim, às vezes você não vai atuar lá na linha de frente da venda do produto, mas tudo que você faz por trás, todas as decisões que você toma, você consegue impactar. E eu acho que para mim a dica principal é quanto mais imerso e mais contexto você tiver do negócio, mais fácil você conseguir impactar e desenhar soluções que de fato façam sentido para as pessoas. Porque senão as pessoas elas ficam recebendo direções conflitantes, né? Então tá lá o líder cobrando uma coisa e tá lá o RH num outro movimento paralelo, né? Às vezes num momento inapropriado, querendo colocar coisas para serem feitas. Então a gente tem, até trazendo uma ação que a gente tem feito esse ano, a gente criou um calendário mesmo entre as áreas, coisa que a gente sentiu necessidade, porque às vezes as áreas têm as suas iniciativas, às vezes de projetos específicos que estavam sendo planejados e eram lançados em momentos muito inoportunos. E a gente falou, cara, não, vai todo mundo, a solução mais simples possível é um calendário corporativo, então a gente vai ter. Começamos o ano já com janeiro a dezembro, com todos os principais projetos que impactam todas as diretorias, né? Para não correr o risco de a gente, às vezes, programar uma coisa super bacana, mas num momento ruim. Um canibaliza o outro, Exatamente. Né? Então, na verdade, tem que ser uma parceria, dando espaço um para o outro, para que todo mundo consiga participar. Então, para mim é isso, é contexto e entendimento do negócio. Legal. A Marli falou 2030, 2035 e a Marcela falou contexto. Eu vou passar um vídeo aqui. Antes, eu quero convidar quem ainda não segue, seguir o Instagram da Prof People, é profpeople.com.br, e vai ter um presente, tá? Para quem tirar foto e marcar o perfil. Eu vou passar um vídeo, não sei se vocês viram isso, esse podcast é desse mês,
foi gravado no final do ano passado, mas foi pro ar esse mês. Então eu traduzi um pedacinho que mais me chocou das várias coisas que o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, disse. Alexandre querendo contribuir para a nossa ansiedade. Tudo bem. Na base do ansiolítico daqui para frente. I think we'll hit AGI next year in 26. Yeah, I heard you say that. Yeah, I've said that for a while. And then you said by 2029, 2030, equivalent to the entire human race. 2030, we exceed. Like, I'm confident by 2030, AI will exceed the intelligence of all humans combined. O Elon Musk acabou de dizer que em 2030 a inteligência artificial será mais inteligente do que toda a humanidade junta. Se isso estiver perto de ser verdade, muda totalmente aquilo que a gente sabe sobre trabalho, carreira e liderança. E sim, ele já errou inúmeras previsões, mas é o cara que fez foguete da ré, criou a indústria dos carros elétricos e hoje é um dos principais fornecedores da NASA. Quando um cara assim fala sobre futuro, no mínimo a gente precisa ouvir. Quando eu assisti esse vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar para minha filha. Ela está no meio da faculdade e em 2030 ela vai estar se formando. E a pergunta que me ocorreu foi: ela vai se formar ou vai ter que se reinventar? E o futuro não será sobre liderar pessoas. O futuro já é sobre liderar pessoas num mundo cheio de inteligências artificiais. Agora eu quero te perguntar, como você está preparando a sua carreira ou como você está preparando os seus filhos para esse mundo? Isso te assusta ou te anima? Comenta aqui embaixo. A gente acabou de postar esse vídeo no nosso Instagram, então tá lá no profpeople.com.br, compartilha com seus filhos, compartilha com quem você acha que merece estar atento, porque pode acontecer. AGI, para quem não sabe o que é, AGI é quando a inteligência artificial vai equivaler à inteligência humana. Então ele prevê que isso aconteça esse ano. Ele fala durante o podcast que a inteligência artificial está na montanha-russa naquele momento que chegou no topo. E agora que vai começar a acontecer de verdade. Nesse podcast, o restritor da inteligência artificial hoje é a energia. E ele fala que eles vão mandar placa solar para o espaço, para captar energia solar no espaço, sem nuvem, sem atmosfera, 100% de absorção. E os data centers, que hoje aqui embaixo consomem muita energia, também vai para o espaço. No espaço não tem oxigênio, vácuo, não tem risco de explosão e de pegar fogo. Se isso vai acontecer ou não, acho que não cabe a gente discutir aqui. Mas vai mexer bastante pecinha nesse tabuleiro. Quem tirar foto, marcar, e a gente quer ouvir a opinião de vocês, tá? E colocar o que vocês pensam sobre isso, eu vou sortear um treinamento de T&D estratégico do ROI Engajamento, cheio de ferramenta para calcular ROI de treinamento. A Marli estava falando sobre indicadores. Eu estou escrevendo um livro, Líder de Gente e Líder de Agentes. Como combinar. Agora o líder ele vai ter que ser um orquestrador, onde tem gente e aonde tem inteligência artificial, baseada em duas variáveis: o nível da predição da tarefa e o nível de necessidade de julgamento daquela tarefa. E aí a gente constrói uma matriz de tomada de decisão baseada nisso. E aí quem fizer uma contribuição interessante, a gente vai dar um treinamento desse de T&D estratégico. Então contribuam, fiquem à vontade, porque depois vai ter um presente aí para quem participar mais. Não é? E agora, então, com esse contexto de esse líder orquestrador, né? Os líderes estão preparados para isso? Minha opinião é que não. Acho que uma coisa que eu mais escuto também, né, na minha carreira como gestora de pessoas, né, trabalhando com RH, é a questão da nossa necessidade de desenvolver líderes, né? Eu brinco toda vez que a gente vai fazer planejamento, eu já falo, gente, nem tira esse aí, que esse é pauta fixa, né? A gente sempre fala do desenvolvimento dos líderes. E eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque eu acho que tem muita empresa que acha que é uma ação pontual, única. Vamos trabalhar a diversidade com os nossos líderes. Vai lá dar um treinamento de diversidade e acha que resolveu. Esquece, né?
Isso não é sustentável, isso é tiro de curto prazo, né? E eu acho que o desafio de desenvolver líderes sempre foi um dos nossos maiores desafios como gestão de pessoas. E agora, com todas essas mudanças e novidades, inúmeras ferramentas, é um desafio gigantesco para o líder, né? Até para ele lidar com a ansiedade do time, né? A gente está fazendo alguns pilotos lá no GRAN de agentes usando inteligência artificial, e a ansiedade que isso gera nas pessoas, né? Eu vou perder meu emprego, não vou perder meu emprego, o que vai acontecer? E imagina quantos desafios novos para os líderes ainda terem que lidar com tudo isso, né? Com a emoção das pessoas, com medo, com a falta de previsibilidade. Então, acho que é um dos nossos maiores desafios, não tenho dúvidas, e não, as pessoas não estão preparadas. Marli, você acha que daqui 5 anos, o líder que vai ser mais reconhecido vai ser o líder que soube explorar as melhores tecnologias ou o líder que soube combinar melhor a humanidade com a tecnologia? Que melhor combinar, não tem dúvida, né? Hoje a gente já começa a observar o quanto que está inserido, e a gente não pode perder exatamente esse equilíbrio, né? Porque você é tentado o tempo inteiro, como que eu automatizo? Né? É essa automação que é o tom certinho, em que momento a humanização é necessária, né? A Marcela estava falando, hoje é possível você automatizar um onboard, por exemplo, mas essa é a tua cultura? Esse é o ideal? O que a gente está pensando? É na velocidade de cumprir a tarefa ou qual é o impacto que ela está trazendo, né? Então, entender desse equilíbrio, ele é fundamental. E cada vez mais vai ser necessário, e assim, eu tenho conversado muito com o time de RH no sentido do quanto que o líder precisa compreender da importância de um RH sistêmico, porque a gente tem uma tendência dos subsistemas fragmentados, e isso tem impacto a longo prazo. Né? Eu posso estar o tempo inteiro, e a liderança também, vamos lá, é cobrado por metas de curto prazo. Então, as ações muitas vezes é para suprir aquela necessidade do ano de 2026. Mas qual é o impacto daqui aos próximos 3 anos? Como que o nosso processo, né, os processos políticos de RH, está conversando também com esse longo prazo? Como é que a gente convida essa liderança para estar participando dessa construção? Né? Porque seleção não é um problema, não é uma definição de RH. Né? A gente tem até o processo definido, mas em que momento essa liderança está participando? E o desenvolvimento? E a performance? E o que se espera? Como que tudo isso conversa? Né? Então, cada vez mais essa liderança será necessária. Você vai ter a tecnologia te ajudando exatamente em vários pontos, mas a gente não pode perder o tom desse equilíbrio, né, entre essa humanização, porque é isso que, inclusive, vai tornar as culturas organizacionais mais competitivas, aquela que tiver a capacidade de equilibrar a humanização e tecnologia. Inicialmente ela falou da importância dos dados com a narrativa, e quando o RH é subdividido em subsistemas, acontece algo de extremo problema, que é a fragmentação dos dados. Cada subsistema com um sistema, cada subsistema com login e senha, cada subsistema com uma identidade que não se conversam, e aí como é que você vai ser estratégico se você não consegue nem construir uma narrativa? Porque está tudo fragmentado. A ProfPlay e a ProfPeople, que é a empresa e o produto, é uma startup daqui de Brasília, eu sou o fundador CEO, a gente passou por um processo de aceleração aqui no IBMEC alguns anos atrás, e hoje a gente atende o Big Box na parte de treinamento, e criamos uma funcionalidade de recrutamento e seleção com inteligência artificial, a Sara, que a gente lançou no People of the Future, dia 3 de junho, 6 meses. Eu falei que no People of the Future do ano seguinte, a gente já está falando de agentes de inteligência artificial. Nem precisou dar um ano, já estamos falando aqui. Já 6 meses depois já estamos falando de agentes. E no início, a Sara fazia o processo de entrevista, porque a gente queria por uma construtora que tinha mão de obra pedreiro, encanador, muito operacional, semi-analfabeta. Como é que essa pessoa vai preencher uma ficha na Gup e na Solids? Não vai. Como que essa pessoa vai preencher uma ficha impressa? Não vai.
E então a gente criou uma IA conversacional no WhatsApp, a pessoa manda o áudio, estou vendo que tem vaga, e a IA começa a conversar com ele, já vai fazendo uma triagem, dá a opção dele mandar o PDF do currículo ali, porque a gente identificou no Big Box que até na Recrute AI, clicar e subir um PDF, eles não conseguem, se for muito operacional. Então a gente criou isso de joga o PDF no WhatsApp, a gente faz essa varredura dos dados e traz para dentro da plataforma. E aí entra o que a Marli falou de cultura, e o que a Marcela também falou, as pessoas estão preparadas para fazer um processo seletivo de ponta a ponta com IA? E aí a gente está nesse processo de aprendizagem. O que a gente está fazendo agora? A IA como potencializadora, ela faz uma primeira triagem, a IA vai no Google Agenda do recrutador, vê os horários livres, devolve para o candidato escolhe e já faz o agendamento. Termina com o ser humano o processo. Mas olha o quanto que a IA resolveu de retrabalho, de agendamento e de notificação e de aviso. E entrando em atividades que geram pouco valor mesmo, né? Então, ali é exatamente a atividade que precisa ser automatizada, né? Que não precisa ser um humano fazendo aquilo, né? Então, acho que deixando o espaço, de fato, para o humano entrar onde faz sentido, dedicar mais tempo para o que faz sentido. Tem coisa que não faz sentido ser humano, né? Eu acabei de vir de um trabalho que a gente desenvolveu no Paraná, e falando sobre IA, existe uma função na área comercial que é aquela pessoa que liga para você tentando agendar uma reunião. Ou às vezes você entrou no site, pediu a reunião, e a pessoa te liga no dia seguinte ou na hora seguinte, e a maioria das pessoas ignoram. Sabia que o índice de marcação de reunião é menor que 20%? Ou seja, essa pessoa recebe 80% de não. Ela tem que ter uma inteligência emocional gigantesca. Então, hoje, na nossa empresa, quem está fazendo isso é uma IA. Você não sabe que é IA. A gente chama de Celton. Até para aproveitar o boom do cinema. Celton em inglês, toneladas de vendas, né? E aí o Celton vai lá e faz essa agenda, ele vem no meu Google Agenda e todo dia chega lá 2, 3 agendas no meu Google Agenda para conversar com o cliente, que foi o Celton que fez. Mas quem termina sou eu, um ser humano, e daqui a pouco eu estou passando para a área comercial depois que o processo estiver redondinho. E aí eu queria fazer uma provocação com vocês, porque assim, não é só a IA e essa questão da cultura. A IA é importante, mas não é só. Eu, até o final do ano, morava no Lakeside. Lá tem um café atendido por pessoas. Então, se eu quiser comer um pão de queijo e um cappuccino, demora 15 minutos. Até que vai lá, serve e traz para mim. A Marli foi lá, a gente tomou um café, e o pedido da Marli ainda veio errado. Então, assim, eu estou sendo atendido por humanos, vai demorar 15 minutos e corre o risco de vir errado. Esse ano eu mudei por Lakeview, que é no bairro ao lado, ali no setor. Brasília não tem bairro, né? No setor ao lado. E lá no Lakeview é aquele esquema do aplicativo, que você abre a porta. Então hoje, se eu quiser, no Lakeview, um cappuccino e um pão de queijo, eu demoro 1 minuto. E a chance de erro é 0. Só que é uma outra experiência. Quando eu morava no Lakeside, a pessoa que era o dono, ele tinha a oportunidade de vir me chamar pelo nome, de ser educado, de ser gentil. Você teve lá, não foi isso, né? E tinha 15 seres humanos. Aquela empresa lá tem uns 15 ou 20 funcionários. E esse cara, onde agora eu trabalho, eu não vejo funcionário. É óbvio que em algum momento vai um ser humano lá repor. Mas eu não vejo. E é muito mais barato, porque os custos são muito menores. Então, assim, o produto é o mesmo, cappuccino com pão de queijo. O que muda? O nível de serviço. Já que a gente está falando de café, tem um livro muito interessante que é sobre a experiência do usuário, que cita a Starbucks. A Starbucks, ela vende o quê? Café. Só que você vai pagar quanto no Starbucks? 15 pau. Na padaria, 3. Mas o produto é pó preto com água. Qual está a diferença? Na experiência. Então, quando a Marcela também fala sobre encantar o cliente, entender o negócio, e o Sabin é referência nisso, aí eu queria ouvir de vocês nisso também, né? Tipo, essa orquestração entre o líder, o colaborador, entender que se ele fizer trabalhos robotizados, né, o robô vai fazer no lugar dele melhor e mais barato. Eu escutei uma vez uma palestra da Marta Gabriel, mas já tem muitos anos, né, que ela falava exatamente isso. Se você não quer ser substituído por um robô, não haja como um robô. Se
se você agir como um robô, facilmente a gente percebe que aquela atividade poderia ser substituída. Mas eu também acredito muito, né, naquilo que a gente estava falando mais cedo, né, do contexto, do entendimento do negócio, porque quem é o seu público, né? Quais são os seus clientes? Os seus clientes querem se relacionar com uma máquina, né, com um aplicativo apenas? Ou eles querem o contato humano, mesmo tendo que esperar 15 minutos a mais pelo café e o pão de queijo, né? E aí não tem resposta certa ou errada, mas tem perfis diferentes, né? Tem necessidades diferentes, personas E diferentes. momentos diferentes. E Pode ter momentos momento que eu quero em diferentes. 1 minuto, pode ter momento que eu quero em 15. Exatamente, exatamente. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito lá no GRAM é esse entendimento de diferentes personas e que a gente vai ter que atender diferentes personas, né? Então, quando a gente está falando de educação, tem gente que aprende melhor com videoaula, mas tem gente que aprende melhor com audiobook, tem gente que aprende melhor com resumos, com mapas mentais e por aí vai, né? Mas, de novo, se eu não entendo o comportamento do meu cliente, do meu aluno, do meu colaborador, enfim, eu não consigo desenvolver soluções eficientes, né, assim, que tragam retorno, impacto para a empresa, né? Então, acho que pensando como RH, a importância de eu entender, né, de ver, como a Marli falou, sistemicamente, né, o RH, a gente fala muito de jornada, né, como eu enxergo a jornada do meu colaborador, desde o momento que ele ainda nem é meu colaborador, ele é um candidato, né, como é que eu gero awareness da minha empresa, como é que eu atraio pessoas, como que vai ser a relação dele com a minha empresa, vai ser por uma IA, não vai ser, qual que é a minha cultura, para eu saber se esse é um ponto que eu vou automatizar ou não vou, e por aí vai, né? Então ele vai passando por todos esses subsistemas, mas é dentro de uma jornada que ela tem que estar planejada e desenhada de maneira intencional e conversando com a cultura da empresa, com a proposta de valor, com os recados que a gente quer passar. Então a gente falava mais cedo aqui, né, sobre essa questão da inteligência artificial, a gente falou isso hoje na reunião, né, a Clá está de prova, que é da minha equipe, a gente estava falando disso, falei, Clá, a gente falando sobre o processo de admissão e onboarding, a gente falando, cara, é um processo que é chato, é burocrático, toma tempo, tá? O que dá para a gente automatizar? Tá bom, a gente vai até aqui, dá para automatizar tudo? Dá, mas a gente ainda quer que o primeiro dia seja por uma pessoa, né? Para a pessoa se sentir acolhida, para ela ter o olho no olho, mesmo que à distância, porque no GRAM hoje nós estamos 90% já no trabalho, ainda no trabalho remoto, né? Apenas 10% trabalha no presencial. Então, eu acho que a estratégia é isso, né? Ser um RH estratégico é isso, entender o contexto, entender os perfis, as personas, fazer as narrativas, conversar com o que a gente prega de cultura. Pô, se a gente fala que as pessoas são muito importantes, que a gente dá foco nas pessoas e tudo, não faz sentido eu automatizar a jornada de ponta a ponta, né? Mas aonde faz sentido eu ter aquele toque especial, o acolhimento, como é que eu, em determinados momentos daquela jornada, eu coloco o humano, né, para fechar, para encantar, para gerar uma experiência melhor, enfim. Então... Legal. Eu quero dar um exemplo antes de passar para a Marli, que é referência em encantamento, tanto de cliente externo quanto interno do Sabin, essa questão que a Marcela falou de automatizar o onboarding, né? Eu comentei que o Big Box é nosso cliente, e quando a gente pegou lá, o desafio deles era de fazer um onboard de 100 novos colaboradores por semana. Então, assim, imagina o tamanho da operação, muito primeiro emprego, muita loja 24 horas, a rotatividade alta, e demorava 2 dias o onboarding. E a gente conseguiu construir com eles uma jornada híbrida que agora demora 2 horas o onboarding presencial com o ser humano, mas o resto consegue fazer online. Mas assim, precisou construir essa linha de produção para automatizar uma operação desse tamanho. A Regiane vai estar aqui em março, que é a head do Big Box, vai poder contar mais sobre esse... Porque o supermercado é muito complexo, porque são várias operações dentro de uma operação, né? Então, são vários cargos, vários níveis, e acho que vai ser legal quem vier aqui em março vai poder conhecer esse case.
Mas a gente tem uma grande referência aqui do lado, que é 20 anos seguidos GPTW, e também é conhecido como uma referência de bom atendimento ao cliente externo. Como encantar, Marli, tanto o cliente interno quanto externo, porque também uma é causa e consequência, né? Premissa básica, né? Eu só consigo entregar aquilo que eu recebo, né? Então, a pesquisa de clima, eu falo que não é só uma pesquisa de clima. Na realidade, ele é um diagnóstico. O tempo inteiro você está vendo o teu cliente interno. E automaticamente, quando a gente pensa nessa jornada, dentro da nossa cultura, a gente fala uma cultura do cuidado. A humanização se faz presente na cultura do cuidado, não tem como, né? É uma cultura de proximidade. Quando a gente está falando de automação, de otimização de processo, claro que nós temos oportunidade. Quantos pontos de atrito a gente tem que pode solucionar? Quantas vezes a gente tem tarefas repetitivas que a gente pode automatizar? Tem várias oportunidades. Por outro lado, quais são os pontos de contato na experiência do colaborador e na experiência do cliente que a humanização se faz presente? Então, assim, a pesquisa de clima é isso. Ele tem uma fotografia onde ele traduz políticas, onde ele traz... Nós temos uma cultura muito relacional. Nós somos uma empresa de serviço, é relação. Como que a gente fomenta, como é que isso é nutrido? Ouvindo internamente, fortalecendo essa cultura, e aí tem muitos programas, a intencionalidade se faz muito presente, e a relação, ela é presente o tempo inteiro. E o cliente, né, ele realmente valoriza muito esse olhar, Claro, nós temos, esse ano, o SEIB, por exemplo, 2025, nós lançamos a unidade digital, né, a unidade onde a experiência do cliente, ele chega só para a coleta. Ele faz toda a etapa do pré-atendimento antecipado, né? Essa unidade, ela está lá no Noroeste. Todos os clientes vão lá? Não, tem clientes que vai valorizar essa experiência. Mas eu tenho um cliente que ele quer sentar lá no balcão agora. Dentro dessa experiência, o que é que eu aprendi com a experiência digital que eu posso também ter aplicabilidade para otimizar na experiência do cliente presencial? Existe um outro aprendizado nos processos, é sobre esse aprendizado que é importante, não no automático pensar, não, isso aqui eu posso automatizar, isso aqui eu posso... E aí a gente não para pensar de verdade o que é a experiência, tanto do colaborador quanto do cliente. Então é muito forte na nossa cultura, nós traduzimos como uma cultura humanizada. Você falou dos 20 anos, em 20 anos a nossa pesquisa, o que o nosso colaborador mais valoriza, em torno de 90% são 2 pilares. Primeiro, desenvolvimento, segundo, qualidade de vida. Ou seja, como que eu falo de investimento em qualidade de vida, de relação, de qualidade de ambiente? A humanização tem que estar presente nisso. Então isso é muito forte na nossa cultura e isso automaticamente reflete no serviço que a gente oferece ao cliente. Legal. A Marli falou algo que às vezes a gente se apaixona pela solução, mas sem enxergar o problema. Então você tá com um problema de atendimento. Vamos então contratar um aplicativo de atendimento. Quem falou que a solução é o aplicativo? Ou às vezes chega um fornecedor lá, te vende uma solução bacana, e aí você fica procurando problema para aquela solução. Que às vezes você nem tem. Essa solução é muito legal, mas às vezes você não tem o problema. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu quero compartilhar um negócio com vocês. Como eu falei, eu estou lançando o livro Líder de Gente, Líder de Agentes, e aí existem esses 4 quadrantes que dividem as tarefas de acordo com o grau do julgamento humano, que depende daquela tarefa, e o nível de previsibilidade que eu consigo ter naquela tarefa, o nível de predição, melhor dizendo, que eu consigo ter naquela tarefa. E o quadrante, o juiz, é exatamente isso. O humano, ele vai julgar com a ajuda da IA, às vezes, se faz sentido seguir com aquilo ou não, né, o quanto que aquilo é problemático ou não. Eu estava comentando com elas, a Mara Gontijo, ela participou do primeiro episódio do Humanos em novembro, e ela falou muito sobre NR1. Vocês vão ter acesso à gravação, tá? A gente vai mandar para vocês a gravação do último episódio. A gente teve a Lohane, de Goiânia, falando sobre team building, foi muito legal, e a Mara falando sobre NR1, ela está fazendo um mestrado e lançou um e-book, vocês vão poder ter acesso ao e-book também, tá? E ela falou que ela está fazendo um mestrado agora, mas o mestrado que ela fez de verdade foi disseminando a cultura do SEIB em não sei quantos estados que ela viajava. Ela trabalhou mais de 10 anos ela trabalhou conosco nessa disseminação. De cultura.
E ela estava com um desafio, e foi em novembro que a gente conversou, para fazer avaliação de desempenho. A gente fez uma design sprint. Alguém já fez design sprint? Então a gente fez uma design sprint com o RH da FVO, a gente gravou, jogamos isso na IA, a IA trouxe os requisitos, e aí já gerou um protótipo de uma avaliação de desempenho. Os nossos programadores já desenvolveram, e segunda-feira começa a avaliação de desempenho na FVO. Um projeto demorou 2 meses, que há 6 meses atrás demoraria no mínimo 2 anos. Mas é isso, a gente usar essas ferramentas para dar essa aceleração. E nós vamos conseguir otimizar muita coisa. E é importante, não é uma barreira, né? Não é um obstáculo, mas como que ele gera valor, né? Eu vejo o tempo inteiro a gente identificar, dentre os nossos profissionais mesmo, o que vai gerar valor, o que vai otimizar, mas a gente não pode matar a essência humana, né? E esse é o grande exercício, porque a gente tem muitos ganhos, não tem dúvida. Aquilo que eu fazia em 1 ano eu consigo fazer. Hoje eu olho para um dashboard, eu tenho processos decisórios que antigamente eu poderia levar 3, 4, 5 meses, hoje eu consigo em 2 dias. Isso facilita? Claro. A estratégia está conectada o tempo inteiro, vai facilitar a nossa vida. É esse equilíbrio, é esse tom, né, de você entender que o que é inegociável. A gente vai falar de RH, vai falar, mas os comportamentos são inegociáveis. Quais são os impactos da tecnologia quando a gente fala de comportamento? Porque no fundo, está todo mundo cobrando ainda do indivíduo na organização, né, sobre o comportamento. Eu vou fomentar a melhoria desse comportamento a partir de IA, né? Como que será isso? Como que a gente vai navegar nesse universo também fortalecendo o melhor do humano? Onde ele entende que a tecnologia ele vem também para aprimorar aquilo que cada vez mais a gente vai explorar o melhor dele, explorar no bom sentido de potencializar. Onde eu perdia tempo fazendo input, hoje eu não preciso mais. E ali eu faço um outro tipo de análise que vai contribuir com o processo decisório. De repente, está todo mundo sendo muito mais estratégico do que apenas fazendo input de dados. Então, é dessa forma que precisamos navegar. E, claro, a gente vai navegar aí o tempo inteiro em várias mudanças. E é importante como que a gente vai calibrando isso com toda a equipe. Legal. Eu vou fazer a primeira pergunta do ouvinte, que eu coloquei lá nas redes sociais e veio a pergunta da Tati, que ela é gestora de RH de uma empresa de tecnologia do Rio de Janeiro. Eu vou fazer para a Marcela. E quem quiser fazer pergunta, tá com o número do WhatsApp, já faz, que daí eu já vou abrir aqui as perguntas no telão. Enquanto eu faço a pergunta para a Marcela e ela responde. A Tati perguntou o seguinte: como que eu treino a diretoria para fazer recrutamento e seleção quando aquela vaga precisa passar pela direção, pela liderança? Eu acho que o processo seletivo, atração e seleção falando propriamente dito, acho que é um dos processos mais estratégicos que a gente tem, né? Porque a gente pode, por falta de preparo das pessoas, perder excelentes candidatos por vieses, né? Por não saber fazer as perguntas corretamente, enfim. Eu acho que aí vale compartilhar, né, com toda a direção as armadilhas, né, acho que dos processos seletivos. Acho que capacitar com relação aos vieses é uma coisa muito importante, que acho que uma das coisas que mais impacta. Tem inúmeros estudos, né, relacionados a isso, com relação a gênero, nomes, se são nomes de origem árabe, africana e etc. Enfim, então acho que dar visibilidade para a questão do viés, né, a consciência do viés, eu acho que é um passo importante. Acho que ajudar, né, assim, com exemplos de como a gente pode obter as competências, né, dos candidatos, fazendo perguntas corretas. A gente já fez muita capacitação de gestores, né, assim, poxa, como é que a gente faz aquela pergunta para não ser... induzir a pessoa a responder aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, fazer perguntas de fato com base na história, nas entregas, né? A gente consegue tangibilizar melhor isso. Eu acho que é por aí, acho que é dar um pouco desse contexto, né? Da importância de ter método, né? De não ser apenas intuitivo. Por que eu falo apenas? Porque é praticamente impossível a gente também fazer um processo seletivo envolvendo pessoas 100%
isento de... É muito difícil, né? Vai ter um pouco, sim, daquela... o santo bateu, não bateu, assim, acho que também não dá pra gente negar isso, sabe? E a gente chama de intuição, mas também tem um pouco de experiência nisso, né? Na verdade, é uma série de processos seletivos acumulados que você também vai vendo alguns padrões e você acaba decidindo por aquilo. Mas claro que quanto mais a gente reduzir o peso, né, dessa intuição, desse sentimento, né, que às vezes a gente não sabe muito explicar, colocando critérios, o que a gente quer avaliar, quais são as competências que a gente quer medir, como é que a gente faz as perguntas certas, vamos dar visibilidade, né, para os vieses, porque sim, a gente tem, né, e tá tudo bem, né, às vezes os gestores ficam com medo, assim, de reconhecer isso, mas eu costumo falar, gente, isso é inevitável, né, principalmente num país como o nosso, que tem um racismo estrutural, tem uma dificuldade, né, um patriarcado homofóbico, então, assim, é inevitável, isso tá no dia a dia das pessoas, então a gente precisa internamente trazer clareza que isso existe e que quando a gente dá luz para esse problema, as pessoas conseguem atuar, né? Então, ouvir também a troca, ouvir outras opiniões, né? Então, uma decisão para uma posição muito importante, é sempre importante ter um colegiado, você ter mais de uma pessoa, né, que entrevistou, que conheceu, para a gente também ter essa troca, minimizando os riscos dos vieses, né? Então, acho que eu iria por esse caminho. Legal. É uma solução... só que assim, acho que eu não dei todo o contexto para o problema também. E qual que é o problema que eu tenho certeza, eu acho que talvez vocês passem também, que é quando a vaga sobe para o gestor, para no gestor e arrebenta o SLA do RH. Sempre. E aí ela estava com esse problema. E aí treinar para que acontecesse de uma forma mais rápida, mas aí também o que a Marli falou, dados. Dentro da plataforma a gente conseguiu colocar o SLA de cada etapa do processo e a flag, o semáforo onde parou. Então, assim... E aí eu puxo o gancho, Alexandre, para o dado e a narrativa. A gente dá o dado, né, parou aqui, bandeira vermelha, né, tá tanto tempo aqui com você, e a narrativa a gente vem com os impactos. Poxa, se a gente demorar no processo seletivo e perder o nosso SLA, qual que é o impacto disso? O impacto não é para o RH, porque a gente tem meta de SLA, porque a gente sabe que quanto mais tempo a gente demora no processo seletivo, maior a minha chance de eu perder aquele candidato para o mercado, para outro. E aí a gente vem com a narrativa explicando dos impactos, trazendo junto com os dados, né? Mas sem sombra de dúvidas. Talvez essa seja uma das reclamações que eu mais escuto, assim. A gente corre, né, no SLA, aí chega lá, o gestor não tem agenda, o gestor despriorizou, cancelou com o candidato, e por aí vai, né? Então, acho que trazer esse impacto com dados é super importante. Massa. Eu vou abrir, então, as perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para escolher as perguntas que vocês quiserem responder, tá? Vamos lá. Já temos algumas aqui. E já está chegando mais coisa, tá? Fiquem à vontade. Se quiser citar quem fez a pergunta e a resposta em seguida. Você lidou com novas unidades à época da expansão que não se adequava à padronização, com líderes que atuavam de modo a esconder a realidade daquela unidade. Pode responder. Então vamos lá. A pergunta é, como o SEIB lidou com novas unidades? Provavelmente o que ele está falando é nessas novas aquisições, né, no processo de expansão, que não se adequava à padronização e com líderes que atuavam de modo a esconder a realidade daquela unidade. O processo de fusão e aquisição sempre foi considerado para o RH estratégico, porque a cultura, nós entendemos que a cultura forte é que você realmente consegue conectar as pessoas e sempre olhando para o processo de aquisição, nós ganhamos um time de presente, né? Então, parto da premissa que eu preciso conquistar essa nova cultura que está chegando e para isso eu preciso compreender quem são e a gente só consegue isso dando o primeiro passo, construindo relação de confiança, né? E para isso, sempre no primeiro dia do processo de fusão que é comunicado, a gente aplica uma pesquisa.
A pesquisa, e a gente pede para que seja anônimo, para que seja o máximo verdadeiro, para que a gente tenha um diagnóstico. Quem é essa empresa que está hoje integrando ao grupo? Porque quando você tem um diagnóstico, ele é mais fácil para você exatamente, primeiro, priorizar. E é algo que é super importante. Nós já fizemos mais de 30 aquisições. Cada um se comporta de forma diferente. A necessidade, ela é distinta. E eu preciso que o diagnóstico, as ações, seja exatamente para aquela operação. Então, primeiro eu tenho um diagnóstico, a partir dali, nós vamos priorizar quais são os primeiros pontos que vamos trabalhar. Às vezes você vai trabalhar com políticas, definir políticas que às vezes não tem para determinado programa, como que eu vou trabalhar com essa liderança que já existe, né? Porque às vezes você tem uma liderança lá que já está instituída. Como que nós vamos trabalhar o desenvolvimento? Na própria pesquisa tem uma pergunta que a gente faz já tentando trabalhar o mapeamento dos potenciais. A pergunta é: quem é o seu líder? E quando o seu líder não está, quem é a pessoa que você procura? Automaticamente, no primeiro dia, eu já tenho uma formatação, um mapeamento de quem são os potenciais líderes. Eu já estou conhecendo um pouco daquela cultura. Ou seja, esses são os passos, né? E isso é bem interessante, claro. A medida é igual para todas as operações? Não. Eu tive operação que eu consegui um processo de consolidação cultural com 1 ano. E a gente consegue nitidamente ver o resultado financeiro dessa organização. Tem outros que a gente já chegou a demorar 2 anos. Né? Por quê? Porque a medida que você vai dar para cada um é diferente. Mas nós partimos sempre do princípio qual é o diagnóstico. Primeiro, o diagnóstico, eu entendo a política daquele local, mas também eu ouço as pessoas para que eu possa mapear as prioridades no primeiro semestre e até o prazo de 12 meses. Né? E cada vez mais a gente trabalha. Como é que cada vez mais eu vou diminuindo essa consolidação? Porque o grande desafio está aí. E claro, a gente tem operação que às vezes é pequena, às vezes já fiz aquisição de empresas que têm o dobro da nossa idade, ou seja, uma cultura forte. Como é que você trabalha isso? Então, temos várias práticas, como, por exemplo, a gente dá o prazo para que as pessoas, num período de 6 meses, tenham a oportunidade de conhecer a empresa. Se ele não se adaptar, ele pode nos procurar e a gente faz o desligamento dele com todos os direitos, né? Para não entrar em uma política, a pessoa está querendo que ele... Não, então, assim, conhecer e ter essa relação de confiança, conquistar esse time, é o primeiro passo para que você tenha realmente as ações assertivas e de impacto para a transformação cultural. Né? Então, não é uma cultura imposta. O SEIB chegou, não. Então, não temos... Primeiro, mapeamos toda a liderança. Geralmente, a gente mantém aquela liderança, investimos em desenvolvimento. Isso faz, claro, e aí, tem coisas que vão esconder. Você vai trabalhando, é um processo de desenvolvimento mesmo. E nós entendemos que tem uma curva para essa consolidação. Por isso que a gente trabalha com as operações, a gente trabalha com 6 meses, o processo de integração, a gente tem todo o mapeamento, como é o processo de integração, quando essas operações entram no processo de consolidação e quando que ela vai para a etapa de crescimento. Então, a gente tem todas essas etapas mapeadas para os processos de fusões e aquisições. Acabei de fazer o mestrado junto com a Mara aqui, né? Uau! Muito bom, Mara. Marcelo. Vai lá, Marcelo, escolhe a sua. Vou responder a da Elaine, né? Que ela pergunta como é realizada a integração entre a admissão e o onboarding. A Elaine está aqui ou é online? A gente lá no GRAM, basicamente, a gente desenhou um processo de onboarding que com muita intencionalidade para trazer aspectos da nossa cultura e nossos valores, né? Então, vou te dar alguns exemplos. A gente fala muito do foco em pessoas, desse cuidado, dessa preocupação. Uma coisa que quase todo mundo elogia quando chega no GRAM, fala assim, caramba, o kit de onboarding é incrível. Mas é porque não é que é só o caderninho do GRAM e tal. A gente manda sempre já com o computador, antes do primeiro dia de trabalho ele já está com o computador formatado, no primeiro dia ele já consegue acessar, né, ele já está disponível, que normalmente é um problema nas empresas, né, o primeiro dia às vezes a pessoa fica meio perdida, não tem o e-mail ainda, não tem a ferramenta de trabalho. A gente se esforça muito para conseguir garantir que no primeiro dia ele já vai estar com equipamento,
com acesso às principais ferramentas, com e-mail, porque a gente entende que esse é um cuidado. No kit, por exemplo, vai o livro do nosso fundador, né? Então, vai com uma mensagem. Então, tudo isso a gente vai trabalhando nesse cuidado. Depois que ele entra, ele tem uma jornada híbrida, né, de onboarding, então tem uma série de etapas que ele vai cumprindo ali, de conteúdos que ele vai consumindo de maneira assíncrona, mas tem um momento síncrono que é sempre uma pessoa do meu time que recebe nesse dia, né? Então isso é uma coisa que a gente faz questão de manter. A gente também faz todo esse alinhamento com os líderes para o recebimento daquela pessoa, então as minhas BPs, Business Partners, né, de cada uma das áreas, quando vai chegar uma pessoa nova, ela já alinha com o gestor, então tal dia já deixa tudo organizado para o gestor receber aquela pessoa, né? E a gente tem uma série de cerimônias durante esse período de onboarding, que vai desde o café com o Gabriel, que é o nosso fundador, né, o presidente hoje da empresa. Ele faz questão de conversar com 100% das pessoas que entram. E então a gente já tem organizado toda a logística, né? Então, no mês a gente junta depois, durante o processo, todas as pessoas que entraram para passar por esse momento com ele. Essas pessoas passam por um momento comigo também, que é um momento que eu vou falar mais de cultura, que eu vou me colocar à disposição para as pessoas me acessarem, para quebrar um pouco da barreira, principalmente numa empresa remota, né? A gente entende que isso é muito importante, assim, de ter essas cerimônias marcando esse cuidado com as pessoas, que é da nossa cultura, e também abrindo portas de maneira intencional, né? Para a gente também não perder isso de vista. Então, acho que é basicamente isso. Clá, pode me... a gente faz também isso. A gente tem uma jornada preparada de pesquisas que a gente faz com essas pessoas, para elas avaliarem o momento dela com o GRAM, e o gestor também avaliar o novo colaborador, né, estimulando essas conversas. Então, a gente tem no dia 1, no dia 7, no dia 30 e no dia 90. A gente já tem a reguinha automatizada do disparo, então a gente consegue acompanhar como que está o INPS, quais são os pontos críticos do onboarding, isso tudo desenhadinho. Quer responder aquela ali, Marli? O principal papel do RH, com as empresas focadas em automatizar processo, usar IA, agentes, muitas vezes a qualquer custo? Qual tem sido o principal papel do RH nesse momento em que as empresas estão focadas em automatizar processo? Muitas vezes a qualquer custo. Olha, quando a gente fala a qualquer custo, qual o papel do RH? Eu sempre vejo o RH com a vida inteira, o RH com tecnologia, sem RH, para mim o RH ele tem um papel de ser um conciliador de interesses, né? E como conciliador de interesses, eu falo interesse de pessoas e do negócio. Como conciliador, você tem uma imparcialidade, e é super importante, não sei se eu falei aqui, a importância de o RH ser convidado, né? Porque ele é um facilitador. Como é que eu facilito? Ele é um facilitador de mudanças, ele é uma figura forte no sentido de entender dentro dessa cultura como exatamente contribuir para que essa mudança aconteça. Eu não posso olhar só a qualquer custo, eu olho como um agente de mudança. Esse modelo mental que é importante a gente ter, porque eu não posso ser a resistência, né? Eu posso ser o facilitador, e o RH tem esse protagonismo. Então, seja o RH que é convidado. Você está pedindo para eu olhar, né? Acho que eu não olhei nenhuma hora, né? Então, eu vejo esse RH quando ele tem o papel realmente de ser um facilitador dos processos. Por quê? Porque como conciliador, ele tem tanta confiança para fazer essa mediação que ele realmente se faz presente e ele consegue identificar. Eu, na minha trajetória profissional, e eu tive a oportunidade de trabalhar no SEIB pequeno e o SEIB em grande, né? Eu sempre falo, seja um generalista, aquele que tem um trânsito em todo. Você consegue ser um facilitador. Por quê? Porque você conhece muito mais do que aquele quadradinho que você se considera responsável. E quanto que a gente tem trabalhado com as pessoas? Não, esse é o meu papel. Qual é o seu papel? A tua mentalidade de crescimento tem a ver, eu falo de verdade, você só será um bom gestor se você conseguir transitar no negócio. Né? Se você quiser ser um gestor de RH,
não saiba só apenas da cadeira de RH, né? Essa interlocução, esse trânsito, esse transitar por todos os lugares, né? Às vezes a gente chega no RH e fala, não, eu estou aqui para fazer seleção. Esquece. Né? Eu estou aqui, trabalho só com a performance. Esquece, você não será um bom gestor. Então, assim, olhar como um facilitador. Hoje a tecnologia vai fazer presente nas organizações, como otimização de processo. Opa, como é que eu vou me fazer com o RH presente? Sendo agente facilitador, o interlocutor de todas essas relações. É dessa forma que eu enxergo. Muito bom. Até porque quanto mais especialista a pessoa for, mais fácil dela ser substituída pela tecnologia, né? Então, se ela faz só aquele processo, se aquele processo é automatizado, ela vai ter essa dificuldade. Embora a gente trabalhe com tecnologia, né, a Prof Play, a Prof People usa inteligência artificial em treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, a gente gosta muito de gente. A gente podia estar fazendo isso aqui online, mas custa dinheiro fazer isso aqui presencialmente, né? Então, acho que essa troca é rica, mas também a gente usa a tecnologia para potencializar. Daqui a pouco a gente vai ter o Coffee Break, e se vocês quiserem trocar contatos entre vocês, é só ler o QR Code do crachá que troca o WhatsApp de vocês em tempo real. Então, já troco o contato de vocês. Então, se vocês quiserem trocar contatos, é só abrir a câmera do celular e ler o QR Code do crachá e a gente vai conectar vocês. Mas está muito legal olhar para vocês. Para vocês a gente dá tchau. Tem uma ali, acho que específica. Cadê? Do GRAM também, ó. No GRAM, por ser 90% remoto, qual o maior desafio do RH? Como manter o engajamento, né? Da Carolina. Carolina está aqui? Oi, Carolina. Eu acho que essa é uma das pautas que a gente mais discute, Carolina, porque... Vou chamar de Carol, tá? Desde da pandemia, né, a gente traz muito essa pauta, assim. E uma coisa que a gente percebeu foi a importância da gente gerar conexão entre as pessoas, mesmo no ambiente remoto, né? Então, a gente fala muito de intencionalidade, né? Porque, de fato, no remoto não acontece o que acontece no físico, né? Você vai ali pegar um café, encontrou a pessoa de outra área, puxou o assunto, ou na hora de sair para almoçar, alguém te chamou, você conseguiu falar com outra pessoa. Então, a gente tem um esforço muito grande de tentar gerar essas conexões no remoto. Até porque a gente sabe que pessoas que têm amizades e vínculos no trabalho, a chance dela ficar no trabalho é muito maior, né? Então, a retenção é maior. O que a gente fez no comecinho do ano passado? Tem um ano mais ou menos que a gente tem uma posição que a gente chama de gestora de conexões. No início era gestora de comunidades, depois a gente mudou para gestora de conexões. Eu tenho uma pessoa no meu time que ela é responsável por gerar conexão entre as pessoas de maneira intencional. Como é que a gente faz isso de maneira prática? A gente criou uma série de comunidades, então a gente tem comunidades do grupos de afinidade, por exemplo, né? Então eu tenho grupos de pessoas com deficiência que se reúnem, discutem ações que o GRAM precisa implementar e etc. Eu tenho grupo de pessoas negras, eu tenho grupo de mães, né, que compartilham, por exemplo, as dificuldades de equilíbrio de maternidade. Quando uma mãe volta da licença maternidade, esse grupo acolhe, esse grupo recebe essa mãezinha. Então, a gente tem uma série de grupos, tem grupos de pets, né, que as pessoas vão lá, postam, e essa gestora ela fica pensando em ações de engajamento para esse público. Então, ela solta enquete, ela solta pergunta, ela traz alguém lá do Pet Love, que a gente tem parceria, para falar sobre um assunto que é de interesse comum daquele público. Porque isso vai gerando conexão, senso de pertencimento, identidade. Então, a gente tem feito isso, a gente tem tido um resultado muito legal. Eu pedi para incluir uma pergunta na GPTW. Ao final, você tem a opção, né, de acrescentar algumas perguntas. E a gente acrescentou essa pergunta se o colaborador participava de alguma comunidade dessas que a gente lançou. E a gente viu que quando a pessoa participa de uma comunidade, o resultado do engajamento dela é 2 pontos percentuais acima, 2 pontos acima, e quando ela participa de 2 ou mais, são 4 pontos. Então, assim, foi um grande case para mim, né? É barato de fazer, né? A gente não coloca quase nada de investimento nisso, mas ela fica lá pensando em coisas e as pessoas gostam, né, dessa troca. A gente faz a gestão disso, então tem sempre um facilitador dos grupos, a cada
bimestre, a gente troca, acho que é bimestre. A gente troca o facilitador e por aí vai, e ela coordena essas ações de maneira intencional. Outra coisa que a gente tem feito por ela também, a gente faz um encontro presencial nos estados, nas cidades onde a gente tem um volume grande de colaboradores. Então, ela organiza e aí marca um dia para essas pessoas se encontrarem, se conhecerem, trabalharem juntas, no final tem um happy hour. Então, a gente tem investido muito tempo, não tanto dinheiro, mas tempo e energia, tentando gerar essas conexões para dar esse senso de pertencimento e esse aculturamento, né? Então, a gente tem as cerimônias também que a gente faz a cada 2 meses, 3 meses, a gente tem o Gran Conecta, que é um momento em que a gente para a empresa inteira, vamos para o estúdio, eu e os sócios fundadores e mais um convidado que é um colaborador que quer apresentar o Gran Conecta com a gente. Então é super legal porque às vezes vai, sei lá, a pessoa lá do comercial, quando ele aparece lá, a equipe inteira vibra de ver o colega lá apresentando junto com a gente, tudo. E é um encontro que a gente fala de cultura, que a gente fala de resultados, que a gente reconhece as pessoas com tempo de casa, reconhece algumas entregas. Então, a gente faz questão de manter, de novo, com intencionalidade, com planejamento, com execução cumprir, né, esse planejamento, essas ações, e eu acho que é por isso que a gente tem tido resultados muito bacanas, assim. Então, esse ano, final de 2025, a gente fechou o INPS, né, que a gente mede mensalmente com 81, né, a gente saiu de 2023 para cá, a gente saiu de 67 para 81, né. Então, a gente acredita fortemente que essas ações contribuem, né, para esse resultado. Muito legal. Vou pedir para o IBMEC o meu segundo certificado de mestrado hoje, porque é legal esses bench que a gente está fazendo aqui. Acho que vocês estão pegando um monte de ideia aí também, né? Porque, por exemplo, no Big Box a gente começou a fazer a gestão de comunidades deles dentro da plataforma, numa rede social, mas estava orientada, por exemplo, pelo cargo, então a comunidade do açougueiro, do padeiro, do gerente, por nível hierárquico, por loja, comunidade da loja do bairro tal. E o máximo que a gente foi comunidade por processo, então comunidade do delivery. E aí todos envolvidos naquele processo dentro da comunidade. Mas isso por afinidade, se humaniza, né? Muito legal. Gente, eu não sei se vai dar para responder todas, tá? A gente daqui a pouco precisa encerrar. Vou deixar mais uma para cada, tá bom? Pode ser? Então Marli escolhe mais uma, depois a Marcela fecha. Tem uma ali, né? Quais estratégias práticas permitem consolidar a cultura organizacional em cargos operacionais, considerando limitações educacionais e foco na execução? Como eu vou te responder isso, Micaele? Primeira premissa quando a gente fala em consolidação de cultura, primeiro é a tradução. Quais são os atributos da sua cultura? Tem que olhar para aqui, né? Ele tá me olhando. Eu acho que não olhei para lá nenhuma vez. Quais são os atributos da sua cultura que você precisa fortalecer, né? E assim, quando a gente tem um fortalecimento da cultura, a ideia é como é que eu vou engajar esse time. E aí é como você engaja o profissional, o colaborador. E as estratégias que você utiliza, ela impacta em toda a organização. Então, é super importante a gente pensar que cultura, ela é transversal. Quais são os atributos? No ano de 2025, nós fizemos um fechamento de um trabalho que a gente já estava construindo há mais ou menos 2 anos, que foi, nós fechamos como manifesto, onde eu utilizei uma metodologia para traduzir toda a cultura do SEIB, né? Uma cultura onde eu olho para o indivíduo e de que forma eu fortaleço. Eu olho para as relações, né? Porque a gente olha para as relações interpessoais, mas a gente também olha para as relações de liderança e colaborador, a gente olha para as relações do colaborador com a organização e quais são as políticas organizacionais que fortalecem isso. Eu trouxe todos os atributos, né? Filosofia empresarial, código de conduta, né? Tudo voltado para a inovação, tudo que impacta como metamodelo, e que automaticamente esse é um direcionador que você vai cascatear como uma disseminação de cultura. Então, quando você pensar como eu fortaleço, a primeira coisa que você precisa pensar é
Quais são os atributos da minha cultura e como que eu vou fortalecer? Eu fortaleço no processo seletivo, eu fortaleço na forma que eu reconheço, eu fortaleço na hora que eu desenvolvo, eu fortaleço a cultura em todos os momentos da organização e isso impacta em todos os cargos e isso que vai garantir o engajamento e as pessoas que fazem parte da tua organização está totalmente vinculada a essa cultura. Então, assim, cultura, ele é fortalecido. E aí teve uma hora que teve a pergunta aqui sobre contratação. Temos que pensar sempre, uma contratação, ela fortalece como ela enfraquece uma cultura. Os comportamentos aceitáveis, ele fortalece ou enfraquece a cultura. E muitas vezes são esses comportamentos invisíveis, né? E a força da liderança para fortalecer uma cultura. Então, quando eu vejo aí, para você ir até para o nível operacional de execução, o que você quer? Como essa cultura garante o engajamento? É uma cultura transversal que é fortalecida em todos os subsistemas e o tempo inteiro você tem que estar perguntando, isso está conectado com a cultura? Isso fortalece? Eu vou fazer um evento, isso fortalece o que na nossa cultura? Eu vou fazer um desligamento, a maneira que eu estou fazendo o desligamento, isso fortalece ou enfraquece a nossa cultura? Se eu puder responder mais ou menos dessa forma. Não, já é o doutorado agora. E isso que a Marli falou da contratação fortalecer ou enfraquecer a cultura, em março a gente vai ter aqui a Jéssica, da gestora de RH da Três Corações. Ela me indicou um livro, em português o título é Obsessão pelo Cliente. Em inglês é Working Back Through, que é trabalhando de trás para frente, que eles começam a Amazon, ele conta a história da Amazon, são gestores da Amazon, que é qualquer produto na Amazon, eles começam com o encantamento do cliente e voltam no processo. E isso que a Marli falou é tão importante que para a Amazon, primeiro que tem lá os 10 princípios de liderança da Amazon, e eles têm um processo de recrutamento e seleção próprio, chamado Bar Raiser, que é cada contratação está subindo a barra, cada nova contratação está subindo a barra. Então, não perca o episódio de março aqui, venham ao vivo, perguntem para a Jéssica, porque eles usam na prática, na Café Três Corações, esse mesmo modelo do Bar Raiser, copiado da Amazon, inspirado na Amazon. Acho que vale só lembrar daquela frase, né? Acho que seleção contrate, demore para contratar e demita rápido, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para fortalecimento de cultura é você tomar as decisões difíceis, que muitas vezes as pessoas não querem tomar. E isso envolve, às vezes, desligar uma pessoa que é muito querida, né, mas que está com um comportamento às vezes desalinhado, desligar aquele gestor antigo ou aquele novinho que chegou cheio de potencial, entregando muito, mas que o comportamento é desalinhado. Eu acho que tem uma coisa assim que mata uma cultura, a demora na tomada de decisões assim difíceis, né? E isso é uma das coisas que eu mais provoco os meus líderes, assim. E eu tento sempre deixar essa responsabilidade para eles, né? A gente estava falando, muitas vezes a gente assume, né? A gente puxa para a gente a responsabilidade e às vezes eu escuto coisas assim, então você acha que tem que desligar? Então você está falando que é para desligar. Eu falei, não, eu não estou falando que é para desligar. Eu estou falando que eu estou te fazendo uma pergunta se isso está alinhado com a nossa cultura ou não. Exatamente, é uma reflexão. A decisão é sua. Tanto de não desligar, você vai assumir as consequências da sua decisão, quanto de fazer. Agora, eu estou aqui para te apoiar, que se for seguirmos por um caminho ou outro, eu vou te apoiar, mas eu estou aqui para gerar reflexões. E isso foi também uma virada de chave para mim, porque por muito tempo eu trabalhei como um RH meio fiscalizador, assim, né, meio controlador, de, não, isso é um absurdo, não, vai ter que fazer, se ele não vai fazer, eu vou escalar, eu vou subir, nananana. E não, acho que de uns anos para cá eu entendi muito bem o meu papel e, gente, é infalível. Quando a gente traz essa responsabilidade para o gestor, de falar assim, a decisão é sua, você vai ser responsável para cá ou para cá. Se der certo, se der errado, se você vai fazer ou se você não vai fazer, 99% das vezes eles tomam uma decisão muito alinhadas com a gente, né? Porque na hora de se responsabilizar, eles vão botar essa culpa em quem? Né? Não vão, então eles têm que assumir. Então, acho que esse é um principal ponto, assim, para consolidação de cultura e para ser, de fato, o que a gente fala e o que a gente faz. Né? Muito legal. Para fechar, eu queria indicar um outro livro, Coragem para Liderar, baseado nisso que você falou, da Brené Brown, que o subtítulo do livro é
Trabalho Duro, Conversas Difíceis e Coração Pleno. E ele é um livro, a gente está aqui com a audiência majoritariamente feminina, como é geralmente o RH, que ele ensina muito sobre liderança feminina num contexto machista, né? Então toda mulher acho que deveria ler, e aí todo homem também, para saber, entender e respeitar esse modelo, né? Esse momento. Para encerrar, eu só vou fazer um último convite para a gente. Primeiro vocês vão receber a gravação disso aqui, né, Léo? Se não deu nenhum problema. Gente, nunca tentem fazer de trás para frente, acho que não vai funcionar. Quem quiser tomar um café comigo, presencial ou virtual, tá minha agenda aí, não é uma IA. E sobre o diagnóstico, sobre conversas, enfim, sobre o RH, fica o convite para. Mas a gente vai estar aqui também tomando esse café presencialmente.